iluminam as nossas mentes, o sangue que corre em nossos corpos nos fortalece. Aprender o Espiritismo nos eleva como seres humanos e como espíritos. Tenta nos preparar para vivenciar a dor, ultrapassar os maus momentos e nos informar que a felicidade é passageira, mas que pode ser plena. Estamos todos juntos, buscando uma sociedade melhor, tentando ajudar, cada um como pode, do seu jeito, com os ensinamentos adquiridos. E a cada dia buscamos sermos melhores. Pode fazer a leitura daí, Milena. Então hoje estamos no capítulo 28 do Evangelho, coletânea de preces espíritas, e a nossa parte hoje é para os médiuns, item 8 a 10. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam, hoje, em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto que, por fim, rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médiuns, o de que devem compenetrar-se bem para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria como ato sacrílego utilizar por divertimento e distração, para si ou para os outros, faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades. Porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial.
Se às vezes os espíritos bons se servem de médios imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-lo retomar a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos, e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Capítulo 24, itens 11 e 12. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para a qual convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo qualquer que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribuiu a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independentes de seu mérito pessoal, agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuição dos espíritos maus. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Prece. Deus, onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erro sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns. Se cair em erro, inspira a alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade que me faça aceitar reconhecido a crítica, e tomar como endereçados a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprouve, conceder-me peço que me retires, de preferência, a consentir seja, ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Bom, pessoal, eu queria pedir desculpas, mas tirei uns dias de férias aqui e eu me confundi, estudei outra coisa completamente diferente do que foi colocado aqui. E aí eu até postei para as gurias, para a Débora e para a Milena, mas a Milena estava ocupada com a filhota hoje, né? E a Débora, eu acho que também não se deu conta. Débora, eu não posso comentar, né? Vou ter que deixar a bola contigo aí e com a Milena, porque estudei outra matéria. Não tem problema. Se tu estudou outra matéria, provavelmente porque ela era importante para ti. A gente, às vezes, pensa que se engana quando cai um outro tema. Esses dias aconteceu comigo num outro evangelho do Luz Eterna aqui. Eu estudei também um outro assunto que não era o que estava pedindo, e no fim, durante a minha fala ali, as gurias disseram, não, mas o tema não era esse.
Eu disse, bom, então de certo era importante para nós rever esse assunto, né? E se tu estudou outra coisa, provavelmente era importante para ti rever esse assunto aí. Mas o nosso trabalhinho de hoje é sobre a prece aos médiuns, né? Capítulo 28. O capítulo 28 é coletânea de preces. E ele é muito, muito, muito importante que a gente estude, que a gente leia com atenção, que a gente reflita, né, sobre cada tema que tem ali, cada item. Porque às vezes as pessoas acham que o Evangelho ele é do capítulo 1 ao 27, né? Que o Coletânea de Preces não é um capítulo para ser estudado, é um capítulo para a gente abrir lá quando está precisando fazer uma prece específica, procurar lá e fazer aquela prece e deu. E não, né? Ele é realmente muito importante. Diz o Haroldo no Estudando o Evangelho que a gente reconhece a nossa religiosidade através da oração, através da prece. Então, o Evangelho, ele deveria começar lá pelo capítulo 28, né? Primeiro ler o 28 e depois começar lá do 1. Porque ele traz essa reflexão, né? E especialmente esse nosso de hoje, que fala sobre a mediunidade, que é uma coisa tão linda, tão conhecida entre nós espíritas, né? Mas que não pertence à doutrina dos espíritos. A mediunidade, ela pertence a todos, né? Espíritas ou não. Existem médiuns em todas as religiões. Talvez eles não entendam como a mediunidade, mas ela não deixa de ser exercida e de ser cumprida, cada um, né, de acordo com a sua necessidade e provendo dela aquilo que é importante para aquela comunidade, para aquela, enfim. Então, a nós que conhecemos a mediunidade e sabemos da importância que ela tem, e sabemos que ela é um sentido, assim como o ver, o ouvir, que todos nós somos um pouco médiums, né? Porque somos influenciados pelos espíritos muito mais do que nós mesmos podemos conceber. Então, sabendo disso, essa prece faz com que a gente reflita sobre a humildade, né? O reconhecimento do que a gente ainda não sabe, daquilo que a gente precisa estudar e se aprofundar, né? Para poder exercer com mais qualidade. A Sociedade Espírita, ela oferece este estudo aprofundado sobre a mediunidade. E qualquer pessoa que se interesse pode estar se conectando lá com a sua casa espírita e fazendo este estudo mais aprofundado sobre a mediunidade. A gente também pode conhecer mais profundamente a mediunidade através do Livro dos Médiuns, mas ela é falada em toda a codificação, né? Porque, como eu estava dizendo, ela não é uma coisa nossa, do espírita. A mediunidade é de todo ser humano. Nós todos, quando oramos, nós exercemos a nossa mediunidade. Quando nós nos conectamos com Deus, ou de alguma forma com a espiritualidade, a gente está exercendo a nossa mediunidade. É nessa entrega que a gente é orientado, né? E muitas vezes a gente toma decisões. Então, falando mais especificamente sobre esta mediunidade, né, geral que nós todos temos, e deixando essa mediunidade que fala no início ali, né, essa a qual ele se dirige, o médium de incorporação, o médium que exerce mais profundamente
esta mediunidade, para um estudo mais específico na casa, e falando mais sobre essa que nós todos temos acesso, né, que é a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa conexão com Deus, refletindo sobre o que diz ali, né, o quanto a gente precisa ser responsável pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, né, pela nossa reforma íntima, porque a nossa conexão com Deus, ela depende, e com a espiritualidade, ela depende muito, né, desta reforma íntima, deste conserto diário da nossa moral, do nosso caráter, para que a gente se torne pessoas conscientes, conhecedores dos próprios defeitos, né, para que a gente não seja vítima do nosso orgulho, da nossa vaidade, né, para que esta sensibilidade se aflore e que, quem sabe, a gente possa estar ajudando mais pessoas, né, através da nossa mediunidade, não só a nós mesmos, porque nós buscamos muito, e na maioria das vezes por nós mesmos, que está certo também, né, nós somos os primeiros necessitados. Quando a gente estuda, quando a gente é escalado a um estudo para uma exposição de qualquer nível na casa espírita, como palestra, ou aqui mesmo como a gente está fazendo agora, primeiro para quem está lendo, né? É primeiro para mim, é primeiro para o Marcelo, é primeiro para a Milena, é para nós primeiro. Depois é para o grande grupo, porque é necessário que tudo que a gente leia passe pelo nosso crivo da razão, né? Isso vai fazendo com que a gente vá se burilando, vá se melhorando. É essa forma de estar estudando, estar lendo, estar se informando, que quase que automaticamente vai nos corrigindo, né? Nos conduzindo por um caminho de luz, por um caminho de aprendizado, de entendimento, e a mediunidade tem esse campo também, né? Fazendo com que o médium ele se especialize mais, né? Para poder definir aquilo que é uma influência, de repente, por causa do próprio orgulho, por causa da própria vaidade, uma influência não tão boa, né? E então é necessário que a gente estude muito sempre, né? Claro que a mediunidade, ela tem vários ramos, né? É uma árvore cheia de galhos, e nós somos, às vezes, uma folhinha só, né? Estamos ali a recém despontando um sentimento, uma sensibilidade, um reconhecimento. Muitas vezes nós não conseguimos interpretar aquilo que é uma influência espiritual, mas quando a gente vai estudando, né, a gente vai se fortalecendo nessa doutrina, nós conseguimos identificar algumas vezes, né, poxa, eu acho que tem alguém aqui comigo, essa ideia não veio assim de graça, né, e a gente imediatamente agradece, ai, Senhor, obrigado, né, então, isto é o exercício da mediunidade, e é por isso que é tão importante a oração, porque a oração é essa conexão. Então, nós devemos orar pela mediunidade, orar pelos médiuns em exercício, esses aos quais são as âncoras ali da nossa casa espírita, mas também pela nossa mediunidade, né, pela nossa conexão, pela nossa forma de estar recebendo desta espiritualidade e de todos estes que estão junto conosco nessa travessia que é esta encarnação aqui, né, tentando nos puxar muitas vezes ali para o trilho que a gente de vez em quando
sai fora, essa oração faz isso, né? Faz com que a gente consiga entender estes pequenos sinais, né? Estes toques da espiritualidade. Ei, né? Você errou ali, vem para cá, sai daí, né? Anda por aqui. É tão magnífico, é tão maravilhoso quando a gente sente, né, a espiritualidade agindo nas nossas vidas. E esta sensibilidade, ela é trabalhada assim, né, estudando, compreendendo, sabendo da nossa pequenez, né, que somos seres errantes, que estamos aqui na batalha para consertar as nossas falhas diariamente e que é muito fácil ainda a cada um de nós resbalar, né, cair de volta ali no erro, porque somos frágeis ainda, nos falta esta humildade, esta condição de reconhecer as nossas falhas. E ali fala muito sobre o orgulho, né? Sobre o orgulho do médium, ou do trabalhador, ou da pessoa que está, né, à frente de um grupo, muitas vezes, e as pessoas, dependendo de uma palavra, ou de um gesto, de uma oração, e aí é necessário a humildade, né? Para que a gente saiba que nada que se recebe do plano espiritual é obra da Débora, é obra do Marcelo, é obra da Milena. Tudo que se recebe do plano espiritual é obra de Deus, né? De merecimento e de busca interna de cada um. Então, muitas vezes, nós somos o veículo por onde chega até a pessoa, o ciclano, o beltrano, né? Aquele recurso. Mas de nós, ele não recebeu nada. Ele recebeu do plano espiritual e por merecimento dele próprio. Então, não tem a nós nenhum mérito. E isso é tão gratificante, né? Quando a gente percebe o quanto nós somos frágeis, o quanto a gente precisa ser forte, o quanto a gente precisa se unir, e o quanto a gente depende deste momento de conexão, né? Que Deus esteja nos conduzindo, sempre. O Marcelo disse que não pode falar nada, mas eu não sei, Milena, se tu quer dizer alguma coisa, que eu destrambelhei aqui. Não, pode ficar à vontade, pode falar. E, como eu estava dizendo, a nossa casa espírita, ela tem o estudo, né, sistematizado da doutrina, que é realmente muito gratificante participar, que com certeza todo este grupo aqui participa. Se existe alguém ainda que assiste o Evangelho e não estuda no dia específico sobre o estudo da doutrina, que venha participar dos estudos, porque realmente é muito gratificante. A gente vai aprendendo, né, um grupo inteiro, todo mundo junto, e o estudo da mediunidade, ele é muito enriquecedor, porque a gente descobre que todos nós podemos fazer pelo outro. E quando a gente fala que a mediunidade não é do espírita, né, que é do ser humano, é porque sabemos e vimos, né, muitas vezes lá nas outras denominações religiosas, o ato da mediunidade, né? Nós vimos como acontece, e as pessoas recebem, e as pessoas transmitem, e às vezes de forma diferente, né? Mas com o conteúdo, não seria conteúdo a palavra, o resultado é o mesmo, né? Então, Deus age em todas as áreas, e é muito importante. Na nossa sociedade espírita, nós também aprendemos que todos os trabalhos
que começam, né? A gente faz uma prece inicial e a gente faz uma prece final. Isso não é um ritual, isso é um agradecimento, né, a Deus pela presença dos espíritos que nos ajudam a conduzir este trabalho, porque nós sabemos que não é somente nós que estamos aqui. Quando o evangelho é organizado, lá na casa da Evilene, quando ela faz aquela listinha lá, que ela coloca no grupo, que tal dia é fulano e ciclano, e que no outro dia é aquele, a espiritualidade já está ali, ela já está agindo. E no dia do nosso trabalho, né, ela está desde 24 horas antes, né, nos ajudando, porque sabe da nossa dificuldade, sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa falta, muitas vezes, de entendimento, de compreensão. Então, a espiritualidade está agindo, está nos influenciando, está nos instruindo, para que neste momento aqui, enquanto a gente conversa sobre este tema, ou outro que seja, né, que caia para nós ou para qualquer outro grupo aqui, neste momento, todos os nossos lares estão conectados e estão recebendo a visita dessa espiritualidade que entra nos nossos lares, que harmoniza os nossos lares, que harmoniza os nossos espíritos, né? Que leva com eles aqueles que estão necessitando, muitas vezes que estão ali, né, tentando nos ajudar, não se deram conta ainda que já estão desencarnados, são levados para o plano espiritual, são atendidos. E isto é maravilhoso. É todo um trabalho espiritual muito maior do que esse que a gente pensa estar fazendo. Então, nós somos veículos deste acontecimento. E isto não é para a gente se engrandecer. Isto é para a gente ver o quanto nós somos influenciados e dependentes, e por que é tão importante que a gente se mantenha conectado, né, através da oração. Vigiai e orai, por isso, né, porque daqui a pouco, de uma forma ou de outra, a gente desce dessa vibração e acaba dando abertura para que a gente seja influenciado de alguma forma negativamente, né? Talvez nos dias dos nossos trabalhos, todos nós temos atividades, temos afazeres, ninguém para de trabalhar, ninguém para de fazer nada, a gente precisa seguir a nossa vida. E, no entanto, à noite, nós estamos aqui, né, falando sobre o Evangelho. Então, é por isso que essa vigília é tão importante, né? Essa oração aos médiuns é tão importante. Então, quando não é o meu grupo que vai expor o Evangelho, os outros grupos todos, né, eles estão em oração para que este grupo faça um bom trabalho, né? Porque sabe da importância que é este trabalho. Não pela Débora, pelo Marcelo e pela Milena, mas por todos os lares que estão envolvidos e por todos os outros que não estão envolvidos diretamente, mas que recebem através de nós. Então, vigiai e orai sempre. A prece final agora é com vocês. Então, tá. Então, hoje eu vou fazer a prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas
em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de teus consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que, gente, tem alguém com o microfone ligado, eu não estou conseguindo ouvir. A fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Então, assim, damos por encerrado o Evangelho de hoje. Que assim seja.